Olá, quarto ano, aqui é a professora Aline e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em História. Hoje nós veremos a página 15 da nossa apostila, a parte que fala sobre a independência do Brasil. Vamos lá, pessoal? Abram a apostila de vocês e prestem atenção. A independência do Brasil, gente, é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país. Por quê? Porque ele marca, gente, o fim do domínio português, gente, e a conquista da autonomia política do nosso país. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por esse ideal. Nós podemos citar o mais conhecido deles. Quem? Tiradentes, pessoal. Quem era Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, lembra? Lá, né, da Inconfidência Mineira, que foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira, gente. Lembra que ele foi enforcado? Ele mesmo. Morreu por um processo de independência do nosso país. E em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, ele recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo o seu retorno a Portugal, tá, galerinha? E há tempos os portugueses insistiam nessa ideia, porque eles pretendiam colonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia esse ideal deles. Porém, gente, Dom Pedro, ele respondeu negativamente ao chamado de Portugal e proclamou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Após o dia do fico, que esse dia ficou conhecido como dia do fico, né? Após esse dia, o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, lá Portugal, pois preparavam o caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro, ele convocou uma Assembleia Constituinte e organizou a Marinha de Guerra. Obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino e determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor aqui sem o chamado cúmplice, ou seja, a sua aprovação, né? Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar os setores da sociedade que estavam assim preocupados, né, com os últimos acontecimentos, né, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social. E durante a viagem, Dom Pedro, ele recebeu uma nova carta de Portugal que anulava, gente, justamente a Assembleia Constituinte que ele tinha montado e exigia a volta dele imediata lá para Portugal. Estas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando ele estava em viagem a Santos, né, lá em São Paulo, próximo ao riacho do Ipiranga. Ele levantou a sua espada, gente, e essa foi uma das fases que nós conhecemos da história, né? E gritou: independência ou morte. Esse fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e ficou marcado, gente, como a independência do Brasil. Já no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador no Brasil. Nos primeiros países que reconheceram a independência do nosso país foram os Estados Unidos, o México, Portugal, e exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas na época, para reconhecer essa independência de sua ex-colônia. Não foi de graça não, gente, foi não. E sem esse dinheiro, gente, Dom Pedro recorreu ao empréstimo da Inglaterra para poder pagar, né? Embora tenha sido de grande valor, este fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou e entendeu o significado da independência, gente. A estrutura agrária continuou a mesma e a escravidão se manteve. E a distribuição de renda continuou desigual. E é desigual até hoje, né, pessoal? Não é muito longe diferente do que era na época, não. A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I foi a camada, que mais se beneficiou, né? Como sempre, quem tinha mais condições, né, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só.
Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço!